Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à nossa aulinha de hoje, gente. Meu nome é a professora Rafael Brito, como vocês já sabem, né? Sou professora de Educação Física de vocês. Então, gente, semana passada a gente deu início ao nosso novo conteúdo, que foi conteúdo de dança, dentro dessa segunda unidade. E aí a gente relembrou as questões históricas, relembrou sobre as classificações e tipos de dança e deu um aprofundamento na questão de danças de salão, principalmente, né? E aí hoje a gente vai dar continuidade dentro desse conteúdo. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre questões coreográficas. Mas antes de a gente discutir essas questões coreográficas, a gente precisa saber o que é coreografia, tá? Quando a gente pensa coreografia, ela vai ser também conhecida como composição de dança, o nome já diz, né? É uma composição da arte de projetar sequências de movimentos a partir de uma música, de um ritmo, tá? Porém, quando a gente pensa no significado certinho da palavra coreografia, ela vai ser dança escrita, certo? E então, a partir desse significado, né, e dessa característica, a gente reflete, será que coreografia só existe na dança? Não, coreografia a gente vai perceber em diversos aspectos. Por exemplo, a gente percebe coreografia na ginástica, como a ginástica rítmica, a ginástica artística. A gente encontra coreografias em teatros, em filmes, líderes de torcida, patinação no gelo. Enfim, a gente vai encontrar a coreografia presente em diversos lugares, em diversos ambientes, porque a coreografia ela não é um objeto exclusivamente da dança, tá? Ela vai se fazer presente em diversas áreas de práticas corporais e também não, como eu falei do cinema ou no teatro, tá? Mas aí, a gente especificamente, a gente aqui, como a gente tá dentro do conteúdo de dança, então a gente vai abordar como dentro do conteúdo de dança, tá? E aí o que acontece? Existe no mundo diversos tipos de coreografia, tá? Que aí pode ser aquela espelhada, que eu acho que vocês conhecem, que é aquela muito executada em academia, né? Que fica o professor de frente ao espelho, o pessoal que está fazendo a prática toda atrás dele, acompanhando o ritmo e visualizando os passos a partir do espelho. Então, aquele tipo de técnica se chama técnica de espelhamento mesmo, mas existem outras. Por exemplo, o canon. Como é que acontece a técnica canon, que é uma técnica de dança? Por exemplo, vamos dizer que temos um trio realizando uma atividade, e aí, um após o outro, eles vão realizando aqueles movimentos sequenciados, tá? Por exemplo, eu faço um movimento de uma onda, e aí o meu colega que está ao meu lado, quando eu finalizar o meu movimento, ele vai repetir o mesmo movimento, e o outro, o mesmo movimento. Então, é como se fosse uma peça de dominó, que vai um após o outro, tá? E aí a gente tem, por exemplo, a coreografia chamada planejada, que é quando o professor, o bailarino chega lá, já chega com a coreografia prontinha, e aí ele tem duas opções, ou chegar com ela totalmente planejada, completa, e só dá para quem vai fazer, né, executar, ou ele pode trazer a metade da coreografia e permitir que os dançarinos, os bailarinos que estejam ali também fazendo, eles consigam auxiliar na montagem. Existem diversos tipos de coreografia, mas aí eu só vou trazer essas três para a gente aprofundar mais, ok? Dentro de questões coreográficas, a gente tem uma outra característica muito importante, tá? Nessa construção de coreografia dentro da dança, que é vestimenta e cenário, tá? Quando a gente está construindo, né, por exemplo, uma apresentação de dança, então a gente precisa ter esse cuidado com essa questão de um cenário e de vestimenta. Por exemplo, no São João do ano passado, né, porque esse São João esse ano a gente foi online, agradeço quem participou, a gente tinha essa problemática, lembra? Que, por exemplo, é festa junina, então todo mundo tem que estar vestido de acordo com a temática daquela festividade, daquela dança, tá? Eu não vou chegar, por exemplo, a gente vai dançar um chachado, eu vou chegar com, sei lá, um short jeans bem curtinho e um cropped. Não faz sentido, né? Por quê? Porque a gente precisa se adaptar dentro daquela dança, aquela vestimenta, ela precisa estar de acordo. Então, isso é uma característica da coreografia, a vestimenta. Uma outra característica muito importante é a questão do cenário, tá? Vocês viram que lá naquele dia a gente fez um cenáriozinho, né, atrás e tal, então é importante também. Óbvio que
São coisas que, por exemplo, principalmente no cenário, não é uma coisa extremamente importante se a gente for pensar dentro do âmbito da escola, né? Porque se a gente está lá, a gente não tem o financeiro para montar um cenário, tudo mais, se for um festival de dança, sei lá, alguma temática assim, não tem essa obrigatoriedade, mas a questão do vestimento é extremamente importante dentro de construções coreográficas, tá? E um outro ponto para a gente dialogar ainda na nossa aula de hoje é sobre os fundamentos da dança, que a gente só vai lembrar, tá? Questão de espaço, tempo, fluência e peso. São esses quatro principais fundamentos da dança. Existem outros fundamentos presentes, existe como ritmo, coordenação, flexibilidade, agilidade, enfim, existem diversos. Mas aí os 4 destaques que foram feitos por um estudioso chamado Laban foram esses, tá? Que aí a gente leva bastante em consideração, porque se a gente for pensar no tempo, no espaço, a gente vai estar inserindo também todos esses outros, né? Porque, por exemplo, o espaço ele diz respeito ao espaço meu individual ou ao espaço de quem dança comigo. Então, isso já diz respeito à questão do ritmo, à questão de coordenação motora, ou seja, tá tudo interligado, tá? Então, esses são os 4 principais fundamentos: espaço, tempo, fluência e peso. Tranquilo? Só para não esquecer, ok? E aí, como eu falei, existem os outros que vão se articulando e se anexando, como esses que eu citei, ok? Passei uma atividade semana passada, poucos me entregaram, então vou estender o prazo até quarta-feira, a gente não tem atividade por hoje, porém, aqueles que não entregaram ainda a atividade semana passada, estou aceitando até quarta-feira para a gente fazer essa conclusão. Lembrando, gente, é importante fazer essa entrega, porque a gente vai fazer a composição da nota de quem está fazendo. Porque quando a gente retornar, quem já tiver com nota fechadinha, teoricamente não vai precisar estar se preocupando, por exemplo, com a minha disciplina, né? E aí é melhor deixar tudo amarradinho agora do que estar se aperreando depois. Ok? Beijos no coração de vocês.